Sabe uma coisa curiosa no direito? É um verdadeiro paradoxo. Como é que um texto, escrito lá em 1988, a nossa Constituição, continua relevante e funcionando hoje em dia? A resposta para isso está numa ideia muito poderosa, a de que a Constituição é, na verdade, um documento vivo. E a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte, ela parece até meio mágica. Um texto pode mudar de significado sem que a gente mude uma vírgula sequer? Parece impossível, né? Mas é exatamente assim que a nossa Constituição opera no dia a dia. Para entender isso, vamos pegar um exemplo bem concreto, o princípio da dignidade da pessoa humana. Lá em 1988, quando a Constituição nasceu, isso queria dizer o básico, não ser torturado, ter liberdade, o fundamental. Hoje essa mesma frase abraça muito mais. Ela inclui o direito à identidade de gênero, à moradia digna, à saúde mental. Percebe? A frase não mudou, o que mudou foi o nosso entendimento do que é dignidade. Então, a resposta para o nosso paradoxo é essa. A Constituição não é uma peça de museu empoeirada. Ela é um organismo vivo, que foi desenhado desde o começo para respirar e se adaptar. Só que, claro, essa ideia de que a Constituição está viva, isso traz uns desafios gigantes para quem precisa interpretar a lei. Basicamente, são 3 grandes desafios. Primeiro, o tipo de palavra que ela usa. Segundo, a própria passagem do tempo. E terceiro, a imensidão que é o Brasil. Ok, vamos para o primeiro desafio, as palavras abertas da Constituição. Elas não são como as palavras de uma lei comum, e isso é de propósito. O nome técnico para isso é generalidade máxima. A linguagem dela é ampla, é abstrata e tem um bom motivo para isso. Pensa bem, se a Constituição fosse super detalhada, cheia de regrinhas, ela ficaria velha muito rápido, né? Essa generalidade é o que garante que ela dure por décadas. Para ficar bem claro, olha só essa comparação. A Constituição diz o princípio geral. A jornada de trabalho não pode passar de 8 horas diárias. Ponto. Já a CLT, que é uma lei comum, desce nos mínimos detalhes. Fala de adicional noturno, de intervalo, de hora extra. Ou seja, a Constituição define o quê? O grande objetivo. A lei define o como. E o conceito de família? Nossa, esse é um caso clássico. O artigo 226 diz que a família tem proteção do Estado. Em 1988, todo mundo lia isso e pensava, casamento entre homem e mulher com filhos. Mas como o termo família é aberto, ele permitiu que o STF, lá em 2011, dissesse, olha, uniões homoafetivas também são família. E hoje, essa mesma proteção vale para famílias de uma mãe ou um pai só, para famílias com mais de 2 pais. O texto é o mesmo, a família brasileira é que mudou. Então, para fechar essa primeira parte, são 3 as manhas do texto constitucional. Primeiro, a generalidade, que é essa linguagem mais aberta para durar mais. Segundo, a abertura semântica, que são conceitos de propósito vagos como ordem pública, porque é impossível prever tudo o que vai acontecer. E terceiro, a linguagem principiológica, que dá direções, princípios, em vez de regras duras, porque princípios se adaptam melhor às mudanças. Beleza, superado o desafio das palavras, a gente encara o segundo, a jornada através do tempo. A Constituição de 88 precisa resolver problemas de hoje, de um mundo que os seus criadores nem sonhavam que ia existir. É só parar para pensar um pouquinho. Em 88, não tinha internet como a gente conhece, não tinha smartphone, não tinha inteligência artificial. Como é que o direito à privacidade, que está lá no texto, se aplica a esse universo de dados digitais? E os valores da sociedade também mudaram muito. Como um texto daquela época garante os direitos de grupos que ganharam muita visibilidade de lá para cá, como a comunidade LGBTQI+, e os direitos sociais, como saúde e educação? Como eles viram uma coisa concreta, que se pode exigir, e não só uma promessa no papel. O caso da união homoafetiva, de novo, é um exemplo perfeito disso. O texto do artigo 226, a gente lê ao pé da letra, ainda fala em união estável entre o homem e a mulher. Só que aí vem a interpretação. O STF olhou para a Constituição como um todo e encontrou um princípio ainda maior lá no artigo 5º, o da igualdade. E decidiu que esse princípio de igualdade era mais forte. Então a interpretação da lei evoluiu para acompanhar a evolução da sociedade, mesmo que aquela frase específica não tenha sido trocada. Isso tudo nos joga direto no nosso terceiro e último desafio, que é talvez o mais brasileiro de todos. Como aplicar uma lei única num país que é do tamanho de um continente com realidades completamente diferentes? Um país só que com muitos mundos dentro dele. É que o Brasil não é um país só, né? São vários Brasis. Esse gráfico aqui, por exemplo, escancara a diferença de renda entre um estado como São Paulo e outro como Alagoas. A pergunta é, como uma única Constituição, com as mesmas regras, pode ser justa e funcionar para realidades tão opostas? As necessidades, os problemas, as prioridades, é tudo diferente.
E aí fica a pergunta no ar. Como é que uma lei nacional, única, pode ser realmente justa e eficaz para realidades tão distintas? Como a gente garante que um direito seja real e não apenas uma ficção em certas partes do país? E esses conflitos espaciais, eles aparecem no dia a dia, em coisas muito concretas. Por exemplo, como é que se equilibra o direito de propriedade de um fazendeiro lá da Amazônia com a necessidade do país inteiro de proteger a floresta? Ou o direito à educação, como ele pode ser o mesmo numa cidade grande e numa comunidade rural isolada, onde a escola fica a horas de distância? Ou ainda, como se protege a arquitetura de uma cidade histórica sem impedir que o morador modernize a sua própria casa? Tá bom, o cenário parece bem complexo. A gente tem o desafio das palavras, do tempo e do espaço. Mas então, como é que quem interpreta a lei se guia no meio disso tudo? Existe uma espécie de bússola para navegar nesses mares? Basicamente, é um roteiro lógico de 3 passos. Passo 1, olhar para o texto. Primeiro, se analisa a palavra da lei. Ela é geral, ela é aberta, é um princípio. Isso já diz o quanto ela pode evoluir. Em seguida, passo 2, olhar para o tempo. Aqui, a gente considera o que mudou na sociedade, na tecnologia, na economia. E por fim, passo 3, olhar para o espaço. É ponderar como as diferenças gigantescas do Brasil afetam a aplicação daquela regra. E a grande sacada para resolver o desafio do espaço é esta aqui. Os direitos são nacionais, são uniformes. O direito à saúde, por exemplo, é o mesmo para todo mundo, do Oiapoque ao Chuí. Acontece que a forma de entregar esse direito, a implementação, essa sim pode e deve ser diferente, adaptada para cada cantinho do Brasil. No fim das contas, a gente entende que a Constituição é viva, que ela se move e respira com a sociedade. Mas isso deixa uma última pergunta no ar, talvez a mais importante de todas. Se a Constituição é um organismo vivo, quem é que decide para que lado ela vai crescer? A resposta para essa pergunta não define só o direito, mas o próprio futuro que estamos construindo.